Olá, gente boa, tudo joinha com você? Eu espero que sim. Sou Marcelo Barros e você está no canal Recanto Alibar Comunicação e Cultura. No conteúdo de hoje, eu trago você para conhecer a história de São Raimundo Nonato, Piauí, segunda parte. Solta a vinheta e vamos ao vídeo. Entre os colonizadores que vieram com os jesuítas, né, e os que a história chamam de aventureiros, né, ou oportunistas, esses oportunistas, eles travaram uma guerra, uma batalha com um grupo indígena que habitava aqui na época, que era os tapuias. Então, a região habitada pelos tapuias entrou em litígio, em conflito com estes oportunistas. E então, houve essa disputa, evidentemente por terras, né? Evidentemente por estabilidade. Os indígenas se viram acuados com estes aventureiros. Eu não estou dizendo aqui que foi culpa dos jesuítas, né? Você entende, a história diz que esses aventureiros, esses oportunistas vieram com os jesuítas, né? Mas a história não diz que foi os jesuítas que incentivaram essa batalha. A história não diz isso. Só diz que esses aventureiros, eles entraram em litígio contra os indígenas que aqui estavam. Aí nessa época, quem governava o estado do Piauí era o Dom João Amorim Pereira. Ele era governador da capitania do Piauí. Aí o governador, ele deu uma ordem muito clara a José Dias, conhecido por Comandante Zé Dias. Ora, a ordem era que ele conquistasse a região, né, que hoje compreende a cidade de São Raimundo Nonato. Então a ordem foi muito clara: olha, você vai dominar as terras que estão em litígio, né, entre esses aventureiros e os indígenas tapuios, e você vai conquistar esta região para o governo. Então o Zé Dias recebeu esta ordem diretamente do governador e ele veio para a região de São Raimundo Nonato. Então Zé Dias, né, ele assume com as suas tropas a autoridade dada pelo governo do Piauí na época, com uma ordem muito nítida: você vai dominar toda a região e você vai dividir as terras com os homens da sua tropa. Então é o que você vai fazer. Então o comandante Zé Dias estava com a autoridade total do governo estadual para fazer isso. E foi o que o Zé Dias fez. A batalha foi travada, Zé Dias com as suas tropas dominaram totalmente a região, gente boa, depois de longos 8 anos. Aí você já pode ter uma ideia, né, de como foi essa luta travada, né? Então você já tem uma noção, né, de como foi, né, as condições para que Zé Dias estivesse tomando o controle de tudo aqui da região de São Raimundo Nonato. Depois desses
8 longos anos, Zé Dias finalmente toma o poder, né? Ele toma o poder, ele consegue amenizar toda a situação e ele conseguiu apaziguar, né, os conflitos entre os indígenas e os aventureiros, né? Os colonos lá que vieram com os jesuítas. Mas um dia, quando estava havendo uma distribuição de alimentos e de roupas, alguns indígenas, eles se revoltaram, né? De alguma maneira sentiram-se desprestigiados por alguma razão, né, que a história não conta pela qual, mas a verdade é que os indígenas, eles começaram uma revolta e houve um novo conflito, né, com mais mortes, muito sangue derramado, muitos indígenas morreram, nessa batalha, e a conclusão é que ficaram muitos mortos, muitos morreram e muitos ficaram gravemente feridos. E aí, com isso, os indígenas, eles não se deixaram catequizar. Lembra que os jesuítas estavam aqui, né, catequizando o povo, evangelizando o povo? Por conta disso, né, desse conflito e dessas mortes, a maioria dos indígenas, eles não se deixaram catequizar. Eles resolveram não atender a ordem, né, dos jesuítas, e começaram então a imigrar, começaram a sair para outras regiões. E há uma parte da história que diz que uma grande parte desses indígenas, eles foram para o lado do Tocantins, né? Porque eu não sei se você sabe, mas o Piauí tem uma linhazinha bem pouquinha que faz divisa com o estado do Tocantins. É incrível, né? Então, uma parte da história vai dizer que esses indígenas, alguns deles, foram habitar as margens do rio Tocantins. Então eles foram para lá, não se deixaram catequizar, né? E poucos indígenas ficaram aqui na região de São Raimundo Nonato. Pois bem, após o conflito, o coronel Zé Dias, ou o comandante Zé Dias, ele fez a distribuição das terras, como o governador havia mandado, e então as coisas começaram a se organizar direitinho na região onde hoje corresponde São Raimundo Nonato. Aí um decreto da regência do Império em 1832, São Raimundo Nonato foi elevada a distrito eclesiástico. A influência dos jesuítas, né? A influência católica. Então, em 1832, São Raimundo Nonato é elevado à categoria de distrito eclesiástico, com sede no lugar chamado de Confusões. Então, inclusive na região que hoje corresponde Caracol, existe um lugar, até um parque, né, chamado Serra das Confusões, né? Então, o distrito eclesiástico estava sediado no lugar chamado Confusões. E assim você ficou conhecendo um pouquinho mais da história de São Raimundo Nonato, da fundação até a atual administração, segunda parte. Até amanhã com a terceira parte, se Deus em Cristo nos permitir.